E aí pessoal do Cidade Livre, hoje eu tô aqui para mostrar para vocês o sistema de construção do jogo e também fazer um tutorialzinho de como construir a sua casa depois de você estar adquirindo seu terreno aqui no jogo. O Cidade Livre é um jogo que ainda vai ser lançado e hoje eu vou estar mostrando para vocês apenas o sistema de construção nesse terreno aqui, que tem 160 metros quadrados, custa 192 mil para nível 5 superior. Futuramente eu vou estar mostrando o jogo completo para vocês e como vai funcionar. Por enquanto a gente vai focar aqui na construção. Como vocês podem ver, o alcance da visão é apenas para a gente focar aqui na nossa casa. A gente não consegue enxergar muito longe. Tem um carro ali no posto. O Cidade Livre é um jogo inteiramente online, então qualquer um que passe aqui na rua vai poder estar vendo a nossa casa, a casa que a gente vai construir. Vocês podem ver que eu estou com uma seta na tela, mas é porque eu estou no PC, usando o emulador, mas o jogo vai ser para Android e iOS, então a seta na tela é como se fosse o dedo na tela. Então eu vou começar com um tutorial de como usar as ferramentas. Vocês podem ver que com o dedo esquerdo a gente consegue se movimentar com a câmera pelo terreno, e com o direito a gente consegue orbitar em volta da construção. Aqui a gente pode dar um zoom e aqui a gente pode estar modificando a altura. Se a gente vir com o zoom máximo e com o dedo direito, a gente consegue olhar em volta com a câmera sem sair do lugar. Aqui em menu da construção, a gente pode estar vendo que existe uma ferramenta para editar o terreno, ou seja, com ela você consegue fazer buracos no chão. Isso é mais para instalar piscinas ou fazer algo aí pertinente à sua construção. Você pode estar ajustando o tamanho do buraco. Aqui em menu de objetos a gente tem a parte das piscinas, onde a gente estaria instalando uma piscina num desses buracos, caso a nossa casa fosse ter piscina. No caso ela não vai ter, então a gente vai vir aqui em resetar terreno, que eu vou querer o terreno plano. Aqui em editar andares a gente pode estar indicando para o jogo aonde vai ficar o segundo andar da casa, mas para facilitar o nosso modo de construção, onde a gente consegue exibir só os objetos do andar onde a gente está trabalhando, usando esse menuzinho aqui. Eu vou estar demonstrando melhor essa ferramenta, já que eu vou estar fazendo 2 andares na casa. Vocês vão estar vendo como eu utilizo essa ferramenta melhor. Aqui em salvar projeto localmente, a gente pode estar salvando a casa no arquivo local no seu celular, caso você queira continuar a construir depois. E aqui a gente pode carregar o projeto desse arquivo. Já aqui no final é para você de fato enviar a casa para o servidor, para o mundo, e todo mundo poder ver, baixar a sua casa. No final eu vou mostrar como isso funciona. E em demolir a gente pode excluir tudo que a gente construiu. Não tem nada construído, então não vai demolir nada. Aqui em menu de objetos a gente pode estar pegando o objeto que a gente quer utilizar. Aqui a gente tem a mobília, materiais para pintura, mais objetos para exterior e os objetos da construção. A gente vai começar aqui em alvenaria. Vou pegar uma parede para mostrar para vocês as mecânicas da manipulação dos objetos. Se tocando na tela você consegue selecionar a posição dele e arrastar. Aqui em rotacionar você consegue girar o objeto nos 4 eixos. E aqui onde ele está cinza significa que é o próximo objeto que vai ser colocado. Ou seja, se a gente tocar aqui no canto direito nesse ícone, a gente vai estar criando outra parede. Vocês podem ver que eu coloco em modo de edição e posso estar tocando e selecionando os objetos já existentes. Ao fazer isso, é criado esse joystick na tela, onde a gente pode estar alterando a posição do objeto ou dos objetos, alterando a rotação e manipulando a escala, ou seja, o tamanho desses objetos. Eu posso fazer o muro ficar mais alto, a parede ficar mais alta, mais baixa, utilizando aqui o joystick. Em escala ou em rotação a gente pode estar rotacionando num ajuste fino a posição exata que a gente quer, caso seja algo aí
pertinente da sua construção. Tocando nele, temos mais esses botões aqui no canto, aonde no inverter, deixa eu afastar a parede aqui. Em inverter a gente consegue mudar o lado que o objeto está, a face do lado que o objeto está apontando. E em duplicar a gente pode duplicar o objeto no mesmo lugar. Ou seja, ele copia exatamente o mesmo objeto, nas mesmas características para você. Você pode estar duplicando também dois objetos ao mesmo tempo. E caso você toque em um objeto e tire ele da posição, você pode vir aqui em desfazer, que ele volta para a última posição onde ele está. A gente pode deletar o objeto e aqui nesse X a gente fecha o menu desse objeto. Desmarcando o modo de edição, a gente fica livre para tocar na tela sem que a gente tire algum objeto da posição. Ao selecionar um objeto, ele fica verde, mas ele demonstra não só que ele está selecionado, mas também que ele está em uma posição válida. Ou seja, percebam que aqui ele diz que está analisando as estruturas da construção quando você movimenta um objeto, já que se você invadir o terreno do vizinho, ele vai ficar vermelho e vai avisar aqui para você que está fora dos limites do seu terreno. E caso você mantenha ele nessa posição inválida, ele vai voltar para a última posição válida. Outra posição inválida seria uma posição sem apoio, como por exemplo, colocar essa parede voando. Obviamente não é permitido, ele avisa que é necessário apoio do terreno ou de colunas, ou apoiar em outra parede já suportada. Outra forma inválida seria estar colocando dois objetos para ocupar o mesmo lugar no espaço. Por exemplo, se eu duplicar esse sofá na mesma posição, pode ver que ele fica vermelho e esse objeto vai ser excluído, ele não vai ser aceito, porque eram dois objetos ocupando o mesmo lugar no espaço. Então, se a gente afastar um do outro, passa a ser permitido a criação de dois sofás. Agora eu vou mostrar para vocês como insere portas e janelas e como faz a pintura da parede. Vou colocar essas paredes como demonstração. A gente pode estar vindo aqui em construção, portas e janelas, selecionando uma janela e como vocês podem ver, aqui embaixo está escrito: toque em uma parede para inserir uma porta ou janela. Então tocamos na parede onde a gente quer inserir essa janela e quando terminamos a gente pode fechar aqui. Agora eu vou pegar uma porta. E as portas do jogo são totalmente funcionais e o dono da casa pode estar trancando ou destrancando elas. Mas para o final do vídeo eu vou demonstrar. Agora, em materiais e pintura, a gente constata que existem vários tipos de materiais, como vidros, pinturas especiais para madeira, para metal, papéis de parede, estofamentos. Então, se a gente vir aqui em vidros, selecionarmos vidro azul, a gente pode aplicar o vidro azul às superfícies que são de vidro. Podemos vir aqui agora em pinturas para madeira e pintar essa porta de cinza, por exemplo. Ou a gente escolhe um tipo de madeira e aplicamos nela. A gente pode vir agora em pinturas para metal e pintar o metal da janela de preto, a maçaneta da porta de preto. A gente pode vir agora em pintura de parede e está aplicando uma pintura amarela posterior. E aqui no interior está aplicando, por exemplo, uma pintura azul. Aqui embaixo a gente pode ver que existe um tijolo aparecendo aqui. A gente pode estar aplicando um granito aqui no piso. Então, foi só para demonstrar para vocês como essa mecânica funciona. Eu vou estar construindo a casa em time-lapse. Hoje eu vou acelerar o vídeo enquanto eu estiver construindo e aí eu faço alguns comentários por cima. Mas antes de começar, eu quero mostrar para vocês a parte estrutural de como levantar a estrutura básica da casa. A gente começa sempre pela laje. A laje é a laje térrea. Ela vai tanto no piso como no teto. Por exemplo, nós temos aqui agora a parede e nós temos também colunas.
As colunas elas podem ser usadas de forma estrutural, ou seja, elas de fato suportam as lajes, ou seja, dependendo da sua construção, da dimensão dela, como você estrutura as paredes, talvez seja necessário a instalação de uma coluna. Você pode estar, obviamente, como qualquer objeto, alterando as proporções do mesmo. Então, aqui, por exemplo, a gente viria com duplicação e estaria repetindo essa laje no teto. Aí aqui é o interior da casa, a gente viria e pintaria o teto de branco, por exemplo. Pintaria as paredes. Agora o piso ainda não é o piso, a gente primeiro tem que posicionar o piso. Vamos trazer ele aqui para cima. A gente posicionaria o piso aqui. Viria com a duplicação e viria multiplicando ele. Aí no final a gente escolhe qual modelo de piso a gente quer. Por exemplo, eu quero esse preto e branco aqui. A gente vem aplicando o piso desejado. Aqui iniciando a casa pela construção das paredes. Eu posiciono as paredes, já que é uma casa que vai estar ocupando todo o terreno sem recuo. Eu tenho que fazer alguns ajustes. E ali eu posicionei as paredes do muro da frente da casa, onde vai ser a garagem e um quintalzinho. Daí eu prossigo posicionando a laje térrea interna e depois eu posiciono a laje térrea externa. Faço um ajustezinho de escala e duplico. Depois eu posiciono as paredes internas dos cômodos dos fundos da casa. E vou fazendo alguns ajustes, já que eu estou projetando ao mesmo tempo em que eu estou construindo. Então eu vou definindo os espaços. E daí eu percebi que não haveria espaço suficiente para caber um carro na frente da casa, de frente. Então eu fiz esse recuo, já que precisa de pelo menos uns 4 ou 5 metros para caber um carro na frente da casa. Então eu tive que fazer esses ajustes de paredes, já que eu modifiquei o projeto enquanto eu construía. Acabou criando alguma dificuldade ali. Eu deixei propositalmente para demonstrar isso também. Então ali eu selecionei qual é o tipo de abertura do portão, onde você pode estar selecionando o tipo de abertura do portão. Aparece aqui se você vai querer que ele abra para cima, se ele se mova lateralmente ou que ele abra rotacionando. Então, caso você selecione lateralmente, observe que caso o portão ao abrir invada o terreno do vizinho, ele vai parar. Então tem que se atentar a isso. Eu coloquei para abrir para cima, então não vai ter problema. Após alguns últimos ajustes aí no primeiro andar, eu faço a instalação da porta de entrada da casa, seleciono as lajes e as paredes, duplico e elevo até o segundo andar. Agora eu seleciono as lajes e transfiro para o teto, onde elas vêm antes do telhado. Disso para o jogo onde fica o segundo andar da casa. Faço mais alguns pequenos ajustes, removo as janelas. E agora fazendo o vão da escada. Aí eu cometo um pequeno erro, já que o vão da escada precisa ser maior para o personagem conseguir subir. Então eu faço ele pequeno e depois venho afastando as lajes para estar colocando um vão maior. E como vocês podem notar, o jogo ele oferece muita liberdade na hora de posicionar os objetos. Então ele não é fixo a aqueles quadradinhos, aquelas matrizes, como é em outros jogos. Então você pode estar posicionando ele milimetricamente onde você quer. E por conta disso, dessa liberdade, a gente tem que sempre estar atento e posicionar eles de forma precisa. Concluindo o vão da escada, eu faço a pintura do teto. E aí é o segundo andar da casa. Agora, posicionando os pisos da sala, eu venho duplicando
Ali era só a laje, não era o piso ainda. Agora sim a gente instala o piso. Concluída a parte estrutural da casa, agora é só a parte dos acabamentos. É só estar aplicando os materiais conforme eu demonstrei no começo do vídeo. E aí eu venho aplicando as pinturas. E agora por último a gente vai estar instalando o telhado. Eu ajusto o telhado. A gente pode estar ajustando a altura dele. Posicionado o telhado. Definição dos cômodos do segundo andar eu deixo por último. A partir daí é só acabamento, instalação dos móveis. E aí, após instalar os últimos móveis e os últimos acabamentos, eu finalizo a nossa casa. Antes da gente estar enviando o projeto para construção, eu quero estar dando mais algumas dicas. Vocês perceberam que eu sempre dei salvar e carregar no projeto enquanto eu estava construindo, porque assim ficaria mais fácil, caso eu cometesse algum erro, de retornar a construção para a forma anterior. Então, aqui na mensagem ele está fazendo o salvamento da casa. A gente espera terminar e a gente pode estar dando um carregar na casa, vendo se está tudo ok. Então, como eu demonstrei em editar andares, a gente indica onde está localizado o segundo andar da casa, já que a gente pode estar vindo aqui e ocultando os objetos do andar que a gente não está trabalhando. A gente pode mostrar apenas o segundo andar ou apenas o primeiro andar. Também podemos ocultar os móveis para trabalhar apenas com a construção. Caso você seja iniciante na construção, eu recomendo que você construa casas assim mais quadradas, que são mais fáceis de fazer, e utilize parede do tamanho padrão. Não fique ajustando o tamanho da parede, porque isso aumenta a complexidade aí do seu trabalho. Vocês podem perceber que eu não abri janelas para esse lado da casa, já que aqui é o terreno do vizinho e seria uma prática ruim estar abrindo uma janela para esse lado, já que se o vizinho levantar um muro aqui, a sua janela vai dar para um muro. Então, assim como na vida real, não abram janelas aí para o vizinho. Para você estar abrindo uma janela na lateral, você teria que fazer um recuo, e aí já seria um outro projeto de casa. Aqui nos ícones vocês podem ver que aparece o número da casa, quem é o dono, o tipo dela, o tamanho do terreno, a área total e a quantidade de andares, ou seja, aqui ele permite que você levante até o segundo andar. Aqui em editar andares ele mostra qual é a altura máxima que esse terreno permite que você esteja construindo. Agora, vindo aqui em sair, a gente pode notar que não tem casa, ela não foi construída ainda, a gente só projetou ela. Então agora a gente vai estar enviando essa construção de fato. Vamos voltar lá no modo de construção. A gente vem e carrega o nosso projeto, e aí a gente vai vir aqui em enviar projeto para ser construído. Ao tocar em enviar, a gente recebe um aviso sobre os termos e condições do jogo, onde as regras de construção completas vão estar nos termos e condições. E aqui ele tem um lembrete das regras e de parte delas, onde a sua construção ela deve ser realista e ela deve seguir padrões estéticos. E também ela poderá depois ser julgada pela administração, e caso esteja fora dos padrões, quem construiu a casa fora das regras pode estar sofrendo aí penalidades. Então, aqui tem as informações que você precisa, e caso você esteja de acordo, você pressiona aqui em aceitar. E aqui ele nos retornou os custos da nossa construção. O custo dos objetos é de 178 mil. O custo pela montagem, acabamento
E a simulação dos custos de transporte, de taxa de construção, ficou em 52 mil. E o total que devemos pela construção da casa é de 231.464. Aqui tem mais algumas informações, onde ele explica que a sua construção vai levar alguns minutos para ser efetuada, e quando estiver pronto você está precisando baixar a atualização que contém a sua casa. Então, depois de fazer esse processo, o tempo mínimo de espera para fazer novamente e estar enviando alguma atualização na sua casa é de pelo menos 20 minutos. E também fala sobre como você pode estar recebendo metade do valor que você pagou no objeto, caso essa seja uma atualização na sua casa. Então depois eu vou mostrar para vocês como faz para receber metade do valor no objeto, que seria o equivalente a você estar vendendo esse objeto. A gente toca em pagar, a gente vai estar fazendo o pagamento, ele avisa que foi debitado esse valor, e aí a gente espera alguns minutos, que será notificado aqui no seu smartphone quando a sua casa estiver pronta. Então vamos esperar. Então a notificação acabou de chegar aqui no smartphone. Aqui em meus imóveis ele está dizendo que a casa ficou pronta. Então o que a gente vai fazer é voltar para o menu inicial. E aqui no menu inicial a gente vai fazer login. E ao entrar online a gente vai estar baixando a atualização que a gente acabou de gerar para o jogo com a nossa casa. Aqui ele tem algumas informações importantes sobre essa atualização. E acabou de baixar aí 2.77 MB referente à nossa casa aí. Todo mundo que for entrar já vai estar atualizando o jogo com a nossa casa. Aqui está a nossa casa construída. Vou estar abrindo o portão através do botão de ação, onde apenas o dono pode estar operando os portões e destrancando as portas da casa. Aqui a nossa porta principal, nossa sala de jantar, sala de estar, nossa cozinha aqui, lavanderia, ali fica o banheiro e vamos subir a escada aqui. Tá visitando o segundo andar. Esse quarto aqui eu acabei deixando vazio, então a suíte principal foi aqui atrás, onde eu copiei o banheiro lá de baixo aqui pra cima. Então você vai poder estar convidando seus amigos para vir te visitar, poder dar uma festa. Futuramente vai ser colocado animações para sentar no sofá, dançar, aquela coisa toda. Então, no momento que esse vídeo for lançado, o jogo ele ainda não foi lançado, então ficou mais como tutorial. E vou aproveitar para falar também que vai ser lançada uma versão beta, onde vai ser anunciado aqui, para você estar podendo testar o jogo e vai estar podendo jogar em primeira mão. Então se inscreve no canal, ative o sininho que você vai estar sendo notificado quando essa versão for lançada. Em relação à monetização do jogo, ele vai ser um jogo gratuito para jogar, obviamente com opção de assinatura e alguns itens pagos. Mas, por exemplo, esse terreno aqui de classe média você vai estar podendo comprar com o dinheiro do jogo normalmente, sem precisar ser assinante nem nada. Então aqui eu acabei gastando em torno de 400 mil para construir essa casa, e você pode estar vendendo ela para outra pessoa, caso você seja bom na construção. As pessoas podem pagar até mais caro pela sua casa. E também o número de terrenos no jogo é limitado, então a chance de valorização é grande. Então, uma das formas de você ganhar dinheiro aqui no jogo para gastar aqui no jogo seria você revender e construir casas. Então a pessoa que comprar a sua casa, ela vai estar podendo editar normalmente, vindo aqui, ela vai ter acesso à versão que foi construída da casa para ela estar editando e fazendo as alterações que ela desejar. Mesmo que ela não possua nada salvo, por exemplo, não tem nada salvo, mas como ela adquiriu a casa, ela ganha acesso à versão de edição da casa normalmente. Ela pode estar salvando essa casa para ela. Você também pode estar fazendo edições na casa e salvando localmente para estar enviando uma atualização depois. E como eu falei anteriormente,
quando você deletar um objeto aqui no jogo, ele vai automaticamente, ao enviar a construção, te devolver metade do valor desse objeto. Então, caso você construa uma casinha pequenininha e venda tudo isso daqui, você provavelmente vai receber dinheiro ao construir, ao invés de ter que pagar. Então, a taxa de construção é de 5.000. Então, se você for construir uma casinha bem pequena, você provavelmente irá receber metade do valor dessa construção e desses móveis aqui. O jogo possui muitos terrenos gratuitos, alguns daquele tamanho lá de classe média e outros para iniciante, como esse aqui, como esses aqui, que você pode estar levantando até 4 andares e fazendo um churrasco na laje aí. Vocês podem ver lá, tem bastante terreno. E tem os terrenos reservados para os assinantes, que são os maiorzões. Então um gigante desse aqui, por exemplo, dá para levantar belas mansões aí. Então você vai poder ter uma casa e um carro, sem precisar ser assinante nem nada. Pelo menos o jogo ainda não foi lançado, então pelo menos a ideia é essa. Caso tenha disponível, obviamente, caso você trabalhe aqui no jogo, já que para conquistar as coisas vai ser necessário trabalhar para ganhar o dinheiro. No vídeo que eu vou mostrar o jogo completo, eu vou mostrar os empregos e tudo mais. Então o desenvolvedor vai querer vocês todos aqui, andando para lá e para cá, trabalhando, construindo as suas casas. O jogo ainda não está completo, então daqui a alguns meses vocês devem ter atualizações aqui no canal. Então fiquem ligados aí e ativem a notificação. Inclusive faltam também os sinais, a cidade não está completa. Então o jogo está uns 80% pronto, faltando alguns detalhes aí. Então até o próximo vídeo. E a versão beta ela vai ter vagas limitadas, então para você ser um dos primeiros a estar testando o jogo, participar dessa fase onde a gente vai testar os sistemas e vem pegar aquele feedback também, você precisa estar atento aos próximos vídeos. Então agora sim, é isso aí, valeu!